Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. Gálatas, capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. Diz assim o texto: não vos enganeis. Ou seja, não deixe que ninguém te ensine o contrário. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome santo, que nos trouxe a este lugar, que nos permitiu esta reunião, onde já cantamos acerca das maravilhas do Senhor. E agora, Senhor, que temos a tua palavra aberta, no nome de Jesus nós te pedimos, fala conosco. Senhor, que os nossos ouvidos estejam bastante abertos para ouvirmos a tua voz. Que os nossos olhos estejam também abertos para vermos aquilo que o Senhor quer nos revelar. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, procurando ser prático e bastante didático, ele utilizou a linguagem da semeadura e da colheita para falar sobre a nossa vida. Segundo as palavras de Paulo neste texto, a vida de todos nós é uma lavoura e os nossos atos são sementes. Tudo aquilo que nós fizermos vai trazer algum tipo de resultado. E a razão para isto acontecer, a razão para todos os nossos atos trazerem resultados, ele diz no início do versículo 7, de Deus não se zomba. Ou seja, Deus leva a sério tudo aquilo que os homens fazem. Deus leva a sério tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pensamos, as nossas ações e as nossas reações. Agora o barulho ficou dos dois lados. Todas elas são levadas muito a sério por Deus. O que você faz no teu corpo, o que você faz no seu espírito, o que você faz para os outros, ou aquilo que você faz para você mesmo, tudo isto, o apóstolo Paulo diz, é semente. E se é semente, vai trazer algum resultado. Esse é um assunto muito sério, meus irmãos. E, portanto, 3 fatores precisam ser bastante destacados e precisam estar bastante presentes em tudo aquilo que nós fizermos. O primeiro fator que o apóstolo Paulo vai destacar no texto e que não pode ser ignorado por nós, tem a ver com a nossa consciência. Ao dizer no versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O apóstolo Paulo está dizendo,
todos os dias, desde que você se levanta até quando você volta para a sua cama, você precisa ter sempre diante de você esta certeza: tudo que você está fazendo é uma semente. Tudo o que eu faço, e mesmo aquilo que eu às vezes não faço, é uma semente. Palavras são sementes, gestos são sementes, ações são sementes, reações, sentimentos, decisões, hábitos da nossa vida. Todas estas coisas são sementes que nós estamos lançando a todo instante no solo da nossa vida. E Paulo está dizendo: não se esqueçam disto. Não permitam que esta verdade caia no esquecimento. Não permitam que esta verdade caia no inconsciente de vocês, de maneira que vocês comecem a agir, de maneira que vocês comecem a viver sem refletir, sem pensar naquilo que vocês estão fazendo. Porque o fato de vocês estarem agindo sem ter consciência não significa que o que vocês estão fazendo é nulo, é estéril. Não pense que o fato de você estar fazendo algo na sua ignorância, ou pelo fato de que você está fazendo alguma coisa no automático, que isto deixou de ser uma semente. Não. Tudo que o homem semear, isto ele vai colher. O que eu como, o que eu bebo, o que eu leio, o que eu estudo, as orações que eu faço, ou as orações que eu não faço, o que eu assisto, todas estas coisas são sementes que nós estamos lançando no solo da nossa vida. E Paulo está dizendo aqui no texto: não se esqueçam, Deus está levando a sério todas estas coisas. Portanto, sempre que você for fazer algo, e nós estamos sempre fazendo algo, façam com consciência. Segundo, ele vai nos dizer no versículo 8, que uma vez que todas as coisas que nós fazemos são sementes, e que nós precisamos ter ciência disto, então nós também precisamos agir sempre com responsabilidade. Veja o que ele vai nos dizer no versículo 8, o seguinte: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Portanto, Paulo diz aqui no texto que existem dois solos possíveis onde nós lançamos as sementes da nossa vida. Todas elas, e a todo instante, sementes devem ser lançadas no solo. E os solos que Paulo apresenta aqui no texto são, primeiro, a nossa carne, e segundo, o espírito. Então, quando você for lançar uma semente, ele diz, preste atenção, em que tipo de solo você está lançando esta semente? O que você está fazendo para a sua própria carne, ou o que você está semeando para o Espírito? Se o que você estiver semeando para a sua própria carne, ele diz, você vai colher corrupção. Mas se o que você estiver semeando
você estiver semeando para o Espírito, então você vai colher a vida eterna. E aqui é importante nós entendermos, irmãos, o que o apóstolo Paulo quer dizer, especialmente com corrupção. Vejam que há um contraste. Ele diz: se você semear para a carne, você vai colher corrupção. Se você semear para o Espírito, você vai colher para a vida eterna. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: se tudo que você faz na sua vida se limita apenas a esta existência, então tudo que você está fazendo vai morrer no dia em que você morrer. Tudo que você faz é transitório, tudo que você faz é passageiro. Tudo que você faz é de pouca importância. Mas se aquilo que você faz, você semeia para o Espírito, então todas as coisas que você fizer, você colherá na vida eterna. Ou seja, estas obras, estas ações e estas sementes te acompanharão também na eternidade. Portanto, quando você for semear, semeie com responsabilidade. Porque também Paulo está dizendo aqui, irmãos, o seguinte: o que nós fazemos, ou trará para nós uma colheita maior do que nós esperávamos, ou trará para nós uma colheita menor do que nós gostaríamos. Existem coisas na nossa vida que na eternidade nós seremos surpreendidos e que nós descobriremos que foi muito maior do que nós imaginávamos que era. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo disse que no último dia, quando nós comparecermos perante Ele, Ele vai dizer assim para os que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação. Porque eu tive sede e me destes de beber. Eu tive fome, me destes de comer. Eu estive enfermo e me visitastes. Estive nu e me vestistes. E nós vamos ficar surpresos e vamos dizer assim: Senhor, quando foi que nós te vimos com sede e te demos de beber? Ou quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que o Senhor esteve enfermo e nós te visitamos? Quando foi que o Senhor esteve nu e nós te vestimos? E Ele vai dizer: quando vocês fizeram a um dos pequeninos, a mim vocês o fizeram. Há outros que não poderão ouvir de Jesus essas palavras. E Jesus vai justificar o fato de que eles não poderão ouvir essas palavras, dizendo: eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estive enfermo, vocês não me visitaram. Eu estive doente, eu estive nu e vocês não me vestiram. Ou seja, meus irmãos, vejam, o que Jesus está dizendo é que a nossa entrada no céu, na eternidade, passa por um copo d'água, por um prato de comida, por uma visita no hospital, por uma roupa que nós demos para alguém vestir. A vida de todos nós está atrelada a coisas muito simples. O que é que pode ser mais básico? O que é que pode ser mais simples do que um copo d'água, um prato de comida? Mas Jesus Cristo disse: aqueles que fizerem isto estarão semeando para a vida eterna e vão colher muito mais do que eles imaginam que colheriam por causa desta semente que eles semearam. Mas o contrário também é verdade. Aqueles que subestimaram esta semente, aqueles que imaginaram que isto não tinha nenhuma importância, que isto não tinha nenhuma relevância, também serão surpreendidos no dia da prestação de contas. Porque naquele dia eles vão descobrir que o que eles fizeram não passou de semente para a carne, e que, portanto, agora
eles colherão muito menos do que gostariam. Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo: tudo que vocês forem fazer, façam com responsabilidade. Porque o que vocês estão fazendo não é uma coisa qualquer. O que vocês estão fazendo não é insignificante e não é irrelevante. De Deus não se zomba. Tudo que vocês estão fazendo, vocês haverão de colher um dia. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer ainda no texto, no versículo de número 9, o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Veja o que interessante que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que para os que fizerem o bem, haverá uma colheita. Mas para que haja esta colheita, ele diz, é necessário que nós não nos cansemos. Para que você possa colher os frutos do bem, é necessário que você não se canse. É necessário que você não desfaleça. É necessário que você não pare. É necessário que você seja persistente. Em se tratando de questões relevantes para a nossa vida, não vale fazer isto apenas uma vez, não vale fazer isto apenas de vez em quando, não vale fazer isto apenas por algum tempo. É necessário fazer sempre, sem nunca desfalecer. Semear não é uma ação única. Semear é um processo, semear é um ato contínuo, semear é um dever diário para colher aquilo que nós esperamos, para colher aquilo que nós desejamos. É necessário que nós não nos cansemos, é necessário que nós não desfaleçamos. Quem tem objetivos, irmãos, não pode parar. Uma das coisas mais complicadas na vida de todos nós é continuar. Começar não é difícil. Quando nós conseguimos terminar, ficamos muito contentes. Mas entre começar e terminar, existe um desafio gigantesco chamado perseverança. E como é difícil perseverar, irmãos. Como é difícil você olhar para trás e perceber que só caminhou 30% ou 40% daquilo que você deveria caminhar. Como é difícil você olhar para frente e descobrir que ainda falta 60%, 70% da estrada para percorrer, quando você já está com fome, cansado, quando você já está sentindo dores nas pernas. É por isso que o profeta Abacuque fez a seguinte oração no capítulo 3: aviva, ó Senhor, a sua obra, e no meio dos anos a notifica. É na metade do caminho que nós precisamos da graça de Deus, do avivamento do Senhor, da renovação espiritual. Porque, meus irmãos, na metade nós já nos cansamos, mas ainda temos outros 50% pela frente. E Paulo está dizendo aqui: se vocês querem colher os frutos do bem que praticarem, é necessário que vocês não desfaleçam, é necessário que vocês não se cansem. Quando Jesus contou a parábola do semeador do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, o Senhor fez a demonstração do quão difícil e demorado pode ser encontrar um solo fértil e fazer uma semeadura proveitosa. O semeador saiu a semear e lançou a primeira semente, que caiu à beira do caminho, e antes que esta semente conseguisse germinar, as aves dos céus vieram, roubaram a semente, e a sua colheita terminou em nada. Mais tarde ele lança a segunda semente, mas esta cai num solo pedregoso. A semente nasce, mas não encontra profundidade suficiente para criar raízes. Então o sol vem, e porque as suas raízes estão rasas, porque ela não tem profundidade, porque ela não alcançou ainda a água que a manterá viva, ela simplesmente seca e morre.
Ele faz uma terceira tentativa. E as sementes agora caem entre os espinhos. Elas nascem, mas os espinhos também nascem. E antes que ela consiga se desenvolver, os espinhos a sufocam e ela morre. É só quando ele lança a quarta semente que ele encontra um solo bom, que ele encontra um solo fértil, as sementes nascem e os frutos aparecem. Irmãos, às vezes conseguir aquilo que nós queremos é mais difícil do que nós gostaríamos que fosse. Às vezes o processo é mais longo, às vezes o processo é bem mais demorado do que nós gostaríamos que fosse. Na vida, nem tudo acontece em um estalar de dedos. Na vida, nem tudo acontece com facilidade. Nem tudo é rápido. Mas aqui está o apóstolo Paulo dizendo: lembrem-se sempre de que a vida de vocês é uma constante semeadura, e que quando vocês forem fazer esta semeadura, além de vocês terem de ser criteriosos com o solo sobre o qual a semente será lançada, também vocês precisam ser perseverantes, para que vocês possam colher, para que vocês possam obter o resultado daquilo que vocês querem. Não se cansem de fazer o bem, porque só então nós colheremos, se não desfalecermos. Hoje, desde o primeiro instante em que nós nos levantamos, pensando nisto ou não, nós lançamos muitas sementes em várias direções. Todas as vezes que você abriu a sua boca para falar, todas as vezes que você agiu, todas as vezes que você reagiu, ainda que seja apenas dentro de você, você lançou sementes. E neste momento Deus está dizendo: tome cuidado para você não lançar sementes sem antes escolhê-las bem. Você não pode simplesmente olhar para a semente, ou você não pode simplesmente chegar na prateleira e pegar qualquer semente e sair por aí lançando. Se você quer colher trigo, você precisa ter certeza de que o que você está semeando é trigo. Se você espera colher feijão, você precisa ter certeza de que a semente que você está lançando no chão é feijão. Porque se você não tiver consciência do que está fazendo, pode ser que você plante, ou pode ser que você ache que está plantando arroz, mas no momento em que a colheita chegar, você pode descobrir que simplesmente não plantou arroz, plantou qualquer coisa que simplesmente não serve para nada. O que você espera colher para a sua vida, irmão? Que tipo de frutos você espera colher na sua vida espiritual? Que tipo de frutos você espera colher no seu relacionamento conjugal? Que tipo de frutos você espera colher na vida dos seus filhos? Que tipo de frutos você espera colher no seu trabalho? Que tipo de fruto você espera colher nos seus estudos? Que tipo de frutos você espera colher em você mesmo? Se os frutos que você quer colher são os melhores, então tenha certeza de que você está escolhendo as melhores sementes. Se os frutos que você espera colher são os que vão te deixar alegre, tenha certeza de que você está escolhendo as sementes que vão te deixar alegre. Porque o apóstolo Paulo está dizendo: se você semear para a carne, o que você vai colher é corrupção. Oséias, o profeta, falando também acerca de semeadura, ele disse assim: quem semeia vento, colhe tempestade. O que você está semeando?
seja responsável na sua semeadura. Tenha certeza de que você está fazendo aquilo que é certo. Tenha certeza de que você está escolhendo o solo certo para a sua semeadura. E ao escolher a sua semente, e ao ter certeza de que está diante do solo correto, torne-se uma pessoa perseverante. Torne-se uma pessoa incansável. Torne-se uma pessoa persistente. Ao decidir por uma vida de oração, ore sem cessar. Ao decidir por uma vida de santificação, santifique-se todos os dias. Ao decidir por ser uma pessoa honesta, seja honesta até o fim. Ao decidir ser um bom marido, ao decidir ser uma boa esposa, ao decidir ser um bom funcionário, ao decidir ser uma pessoa íntegra, seja assim até o fim. Não se canse de fazer o bem. Porque, meus irmãos, se nós não nos cansarmos, há uma promessa de Deus para as nossas vidas. Nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. Talvez hoje você ainda não esteja conseguindo enxergar os frutos do seu trabalho. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite com a sensação de que todo o seu trabalho tem sido vão. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite com a sensação de que todas as suas sementes estão simplesmente desaparecendo. Mas não é o que a Bíblia Sagrada diz. O que Deus está prometendo para você nesta noite é que se você não se cansar de fazer o bem, no momento certo você vai colher os frutos do seu trabalho. No momento certo, as sementes que você regou com lágrimas, a Bíblia Sagrada diz, você vai colher. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os feixes da vitória. Portanto, meu irmão, Deus está dizendo apenas para que você tenha certeza de que as suas sementes são as melhores sementes, de que o que você está fazendo, você faz com responsabilidade. Deus apenas está dizendo para você, não pare, não desanime, não desista. O Senhor vai te dar resposta, o Senhor vai te dar vitória, os frutos virão, a colheita acontecerá com muito maior surpresa, com muito maior resultado do que você está imaginando. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém, meus irmãos?